com a paz do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos dar início ao culto desta noite e pedimos a todos que estejam ligados e nós vamos fazer uma oração agora pedindo as bênçãos do Todo-Poderoso para esta reunião. Querido Santo Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, na Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito se apodere desta reunião e o Teu Espírito trabalhe de uma maneira grande nos louvores, na adoração, em tudo, Senhor. Nós te rogamos que a Tua presença seja conosco em tudo. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ouvir o conjunto de louvores. O Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor e nós vamos ouvir. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos estar aqui adorando ao nome do Senhor, exaltar, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Pai, quero te exaltar. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais
diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. Então nós te adoramos, Pai. Faça morada em nós, aleluia. Tu és fiel, Pai, Tu és fiel, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar louvando sempre mais e mais na Tua glória, Senhor. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. A sua fidelidade é grande. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver que há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, Tu é Teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel.
fiel, Senhor. Aleluias. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ó Senhor, Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que Tu és fiel. Eu sei que todas as minhas necessidades podem ser supridas em glória. Pois Tu és fiel, Tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Aleluia. Aleluias, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Vamos, convidamos a todos para a leitura da Santa Palavra de Deus, que nós vamos fazer nesta hora, e se encontra a palavra em Isaías capítulo 53. Convidamos a todos para que esteja conosco, ligado com a Palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra que não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto,
era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele não abriu a sua boca. Da nossa transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras fomos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, vamos fazer uma oração. Mais uma oração. Nesta oração, vamos pedir pelo servo de Deus que vai trazer a mensagem da palavra de Deus, e que Deus possa falar a muitos corações por esta palavra. Querido, santo, justo, eterno, aqui nós estamos para dar continuidade à pregação da tua palavra. Nós te pedimos que tu aceite, que tu receba, Senhor, e as bênçãos do Todo-Poderoso venha cair aqui dentro, meu Senhor, e a todos que ouvirem, usa o teu filho que vai trazer a tua palavra neste momento. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos ouvir o diácono Daniel, que vai trazer um louvor, e a seguir o evangelista estará trazendo a palavra. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no paz puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era
era cego, agora posso ver. Contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Contemplar, voltará enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queridos irmãos, chegou este momento maravilhoso em que nós vamos ouvir a santa palavra de Deus com o evangelista Jarrier. Ele já entra direto. Queria saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Agradecer, a Deus, agradecer ao pastor Pedro, mais uma oportunidade de estar ministrando no culto de terça-feira, culto de doutrina, culto de ensino da palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Romanos, uma epístola ao qual nós estamos estudando com alguns jovens. Temos sido muito edificados pela presença do Senhor com esta carta, segundo escreveu São Paulo, o apóstolo Paulo, aos cristãos, aos servos que estavam em Roma. E Romanos é um livro também que tem muitos comentários bíblicos de diversos autores deste século, autores
de séculos passados, antigos. E um dos autores, um grande teólogo, ele fala que o grande problema da humanidade é o problema teológico. O problema de nós entendermos, né, o propósito de Deus, entendermos as doutrinas de Deus. Às vezes a gente se vê nessa situação que o país está passando e a gente pensa que o problema é de A, de B, mas o problema não é nem de um nem do outro. O problema é que nós precisamos nos voltarmos para Deus. Precisamos entender o que o Senhor lhe fala através das suas sagradas escrituras. Aqui está realmente a solução de todos os problemas, que se chama a gente estar em Cristo Jesus. Então, quero abrir em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Senhor Deus e meu Pai, teu servo já orou, meu Pai, mas eu quero colocar nas tuas mãos que o Senhor venha nos iluminar, Senhor, com o entendimento da tua palavra, porque o Senhor é aquele que tem, meu Pai, o conhecimento, o Senhor sabe a profundidade, Pai. Nos revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, nos orienta, Pai, pelo caminho da tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, Romanos, ele foi escrito para os servos de Deus, né, que estavam em Roma. Diz em Romanos 1, versículo 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, naquele lugar, né, Paulo, ele recebe a informação, uma igreja que ele não conhecia, ele não tinha, talvez, contato, ele tinha um desejo de visitar para estar em comunhão, transmitir algum conhecimento, alguma experiência, transmitir a graça de Deus e aprender também com eles. E Paulo foi impedido, né, pela vontade de Deus, de estar ali juntamente com os irmãos. Mas ele escreve esta carta, uma carta doutrinária, muito importante em nossos dias, que vai falar sobre a justificação, né, pela fé, vai falar sobre santificação, vai falar sobre a salvação. E aqui nessa passagem, ele fala, né, em Romanos, que no início ele fala sobre a justificação mediante a fé, louvado seja Deus, que temos paz com Deus, né? Essa paz com Deus
não é uma paz de Deus, é uma paz com Deus. Porque Deus, a gente sabe que a gente vai aprender que o pecado, ele entrou através de Adão. Então, Adão, antes do pecado, Adão, ele foi, né, criado, né, perfeitamente ali, sem pecado. Deus o planejou, Deus o criou para viver ali, ter uma vida eterna, né, claro, dependente de Deus, sendo governado por Deus. E ali Deus colocou para cuidar do jardim, para frutificar, para cuidar de toda a criação, de tudo aquilo que Deus ele criou. Ser um mordomo ali, né? Mas, claro, estando subordinado a Deus. E o pecado entrou através de Adão, através da desobediência. O pecado nada mais é que Adão ele tentou ser independente de Deus, tentou viver uma vida fora Deus, e isso teve consequências graves, consequências que a gente tem que tentar entender essas consequências. Primeira consequência, né, o pecado, quando ele entrou e trouxe alguém chamado morte com ele. O pecado, ele entra e convida a morte juntamente com ele, porque fala que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, em Adão, quando Adão ele peca, o pecado ele afeta, né, o mundo, né? Entrou o pecado no mundo, no cosmos, toda a criação, ela sente essa consequência do pecado. A criação ela é atingida, né? E o ser humano também, ele é atingido pelo pecado, a alma, né, o seu corpo, tudo que constitui o homem, ele é atingido. E quando em Adão, a partir da descendência de Adão, todos aqueles que são descendência de Adão, eles passam a herdar esta natureza pecaminosa. E quando nós nascemos debaixo do pecado, debaixo de uma influência, né, do mundo do pecado. E aqui ele fala no versículo 13, que até o regime da lei havia pecado no mundo, ou seja, não era porque, vamos dizer assim, antes, ali em Gênesis, capítulo 1, versículo, até o capítulo 3, não havia ainda sido instituído a lei por Moisés, mas a gente vai ver em Romanos 1 que através da sua consciência, né, Romanos 2 também, através da sua consciência, através da revelação natural de Deus, através das coisas que foram criadas, né, eles sabiam, né, às vezes, que estavam errados. Por exemplo, Caim, quando matou Abel, ele sabia que aquilo ali, através da conduta, talvez, da ética daquela época, sabia que estava errado. Então, até o regime da lei havia pecado no mundo, porque o pecado entrou por Adão, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Reinou a morte, desde Adão até Moisés, ou seja, mesmo sem a lei escrita, delineada ali por Moisés, mas houve, né, o pecado, ou seja, eles pecaram e por isso houve a morte. E mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança de transgressão de Adão, qual prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, Adão era um tipo de Cristo, um tipo que estava apontando de alguém, né, que a Bíblia vai chamar de segundo Adão, é uma sombra de Cristo. E ele fala o seguinte, que aqueles que não pecaram, ou seja, Adão ele recebeu uma ordem diretamente de Deus. Então, foi uma ordem que Deus deu diretamente para não comer daquele fruto, daquela árvore, e ele peca uma ordem direta de Deus. Então, as pessoas pecaram depois, não um pecado semelhantemente, né? Não uma ordem talvez do pai diretamente ali, e Adão ele peca, né? É um pecado diferente.
E fala no versículo 15 que todavia não é assim um dom gratuito, como ofensa. Ou seja, o que é o dom gratuito? É algo que é dado de graça. É algo que Deus, ele deu através do seu Filho. Ele fala, porque se pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, através de Adão, estando em Adão, muitos se tornaram pecadores, herdando essa natureza, ele fala que a graça de Deus, através do dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, vai ser abundante também sobre muitos. Então, quando a gente lê e estuda Romanos, a gente entende que quando a gente nasce sobre uma descendência de Adão. A gente nasce debaixo do pecado. Então, tudo que a gente tem a tendência, né, desde criança, a pecar, a errar, a falhar, porque a gente herda essa natureza. Com, né, vamos dizer assim, com a natureza pecaminosa, vem a morte. Então, a morte, ela passa a todos os homens, né? Todos nós morremos também fisicamente, e não só a morte física, mas também herdamos a morte, a separação é a morte espiritual. Existe também, né, a morte chamada morte eterna. E quando nós morremos espiritualmente, no sentido de separados de Deus, a gente só vai encontrar vida em Cristo Jesus. Somente em Cristo, né, unidos a Cristo, que a gente vai encontrar vida, e a vida eterna. Embora sabendo que esse corpo, né, ele habita, né, o pecado, então esse corpo ele né, será transformado, né, num corpo de glória que se chama glorificação, porque carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então a palavra de Deus fala que o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O pastor Pedro, ele leu aqui na leitura inicial, em Isaías capítulo 53, versículo 11, fala assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o meu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, quando estamos em Adão, a consequência é a morte, a consequência é a separação de Deus, separação da comunhão com Deus. Quando estamos separados, existe uma ira, existe um julgamento, existe uma sentença, né? Porque diz a palavra que o salário do pecado, né, a recompensa do pecado é a morte. E quando se fala sobre reconciliação, nós, né, com a natureza voltada contra Deus, e Deus contra a humanidade. E só através de Cristo que nós somos libertos desse domínio do pecado, somos libertos dessa, vamos dizer assim, desse domínio que herdamos de Adão, que é o domínio do pecado. Então, quando a gente fala de domínio do pecado, está falando que Paulo ele faz analogia à questão da escravidão, que ou você é escravo de Deus, ou seja, uma descendência em Cristo, ou você está sob a descendência de Adão, sob o domínio do pecado. Quando nós estamos sob o domínio do pecado, não tem como a gente falar, para de pecar isso, para de fazer isso. Não adianta. Se nós estivermos debaixo desse domínio, até nós sermos libertos, nós vamos estar sucinto a errar, a pecar e ser escravo daquele pecado. O pecado vai nos dominar. Então é isso que Paulo está tentando. Ou você vive pela graça, ou você vive pelo domínio do pecado em Adão. E ele fala que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ou seja, a morte está reinando sobre a vida, né, de alguns, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por meio a saber, Jesus Cristo. Ou seja, quando estamos em Cristo, somos unidos a Cristo, a graça ela vai nos fazer reinar em vida, no sentido de reinar com Cristo. Então nós somos unidos a Cristo. E é isso que Paulo ele vai explicar aqui. Ele continua no versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, ou seja, uma condenação dos homens, né? Nós estávamos condenados, e todo mundo que é condenado, ele tem que sofrer algo, ele tem que pagar uma sentença, né? Então aqui, quando a gente lê Romanos, a gente entende que o preço daquela cruz não foi um preço barato para nos justificar, foi um preço caro, foi um alto preço que ele pagou, porque nada mais, nada menos, ele morreu em nosso lugar, porque éramos para nós, devido aos nossos pecados, estarmos em Adão condenado, que era para a gente estar lá, né, naquela cruz. E isso é muito importante entender, porque as pessoas tendem a julgar uma pessoa que é talvez moralmente boa. Ah, mas ele não rouba, ele não mata, ele não fuma, ele é uma boa pessoa, ele é um bom filho, ele é um bom esposo, mas perante Deus, todos estão debaixo do pecado. Porque todo mundo é muito bom, né? Talvez moralmente falando, mas pisa no pé dele, né? Provoque ele, né? Esteja ele em um momento difícil, ele perde um filho, tudo que há de ruim na natureza dentro do homem, ele vai vir para fora. Então, aos olhos de Deus, né? Não existe porque o pecado dele é um pecado diferente. Não, Deus ele olha para todos e fala, todos estão debaixo de um mesmo patamar, debaixo do pecado. Estão debaixo de uma ira, debaixo de uma condenação. Então é muito importante a gente saber disso, porque às vezes a gente quer interpretar que a pessoa ela pode ser boa por si mesma, que ela pode ser moralmente boa pelas suas atitudes. Mas quando a gente vai para a lei de Deus, quando a gente vai, né, para aquilo que Deus escreveu nas suas escrituras, né, principalmente no Sermão do Monte, que ele vai falar justamente, né, sobre a questão da interioridade, da questão de a gente viver através de algo interno, não algo externo, não é algo que nem os fariseus que faziam de repente por fora, mas por dentro eles estavam podres, estavam mortos, vamos dizer assim, né? Mostrando uma vida que eles não tinham. Então, só vamos conseguir vida através de Cristo. Só vamos reinar em vida através de Cristo Jesus. Então ele fala, se pela ofensa de um, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. E o dom, ou seja, a dádiva da justiça, essa justiça a gente só recebe através de Cristo, se a gente olhar para Cristo. Porque a nossa justiça, ela é como um trapo de imundície. Então, se fosse depender da nossa justiça, irmão, a gente é condenado. Então, justificação, ele vai falar o que é a justificação. É o ato de Deus nos declarar aceito, declarar justos perante Ele, declarar inocente, culpado que foi absolvido. Absolvido por quê? Porque Ele morreu naquela cruz por nós em nosso lugar. E ele fala, pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim, através de um ato de justiça, ou seja, através da morte de Jesus, a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, por meio da obediência de um só, ou seja, através de Jesus, muitos se tornarão justos. Então, o grande segredo do Evangelho é o que? Você crer. É você acreditar, é você tomar posse daquilo que Jesus ele já fez. Aquilo que está escrito, as verdades, as doutrinas que estão ensinadas na palavra. Então não tem o que a gente
procurar coisas novas. Sim, a gente tentar decifrar pelo Espírito aquilo que Deus já manifestou, aquilo que Deus já fez, aquilo que já está escrito nas verdades eternas da palavra de Deus. Então ele está falando que se a morte ela veio através do pecado, e o pecado ele arruinou, ele fez o que fez, a graça ela vai ser muito mais poderosa. Aqueles que vão viver na graça, aqueles que vão reinar na graça, né? Através de Cristo, nós vamos obter os benefícios que Cristo ele teve na cruz. Tudo que Cristo conquistou, isso vai pertencer. Por quê? Porque estamos unidos em Cristo. E aí ele fala no versículo 20, sobreveio a lei. Por que a lei ela veio? Para ressaltar a questão do pecado, para ressaltar a necessidade de nós termos um Salvador, a necessidade de a gente ver que nós somos falhos, que por mais que a gente tente com as nossas forças, por mais que a gente tente com as nossa capacidade, a gente não consegue, a gente sempre vai falhar, a gente sempre vai errar. E quando a gente começa a falhar, a gente vê que a lei fala, quem erra merece a morte, merece a consequência do seu erro. Então, quando a gente começa a ver que nós somos merecedores, né, de sermos condenados, quando a gente entende a crucificação, a salvação em Cristo, a gente tem uma visão melhor. Quando a gente vê que não é pela gente, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, e sim pela graça de Deus que morreu naquela cruz. E aqui ele fala, né, que onde abundou o pecado, ou seja, onde a lei ela veio ressaltar mais ainda a questão do pecado, coisas que às vezes talvez a gente não imaginava que a gente estava errando, a gente não imaginava que estava falhando. Deus ele nos mostra erros profundos do nosso coração, coisas que o homem não descobriu, vamos dizer assim, ele não saberia se não fosse a lei. Então a lei ela veio para mostrar que o pecado ele é abundante sobre nós, que nós temos falhado em diversas coisas. Mas ele fala que o poder da graça é um poder muito maior que o poder do pecado. Porque se o pecado ele vem ruim, a graça ela nos liberta do poder do pecado e nos faz viver uma vida superabundante, uma vida assim, cheia de Deus, uma vida mais do que abundante. E ele fala, assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo está falando que essa graça, né, ou a gente está em Adão, ou a gente está em Cristo. Não tem como você estar no meio termo. Mas eu estou na igreja. Mas eu faço parte disso. Mas não é garantia de nós estarmos em Cristo. Nós podemos estar em Adão, sob um domínio do pecado. E quando estamos sob um domínio do pecado, a gente vai tentar tratar a consequência daquilo, mas sempre vai redundar em falhas e fracasso. Por quê? Deus tem que te libertar desse domínio. A gente tem que estar sob o domínio da graça para a gente conseguir vencer, né, o pecado. E ali, Paulo ele encontra algumas questionamentos, vamos dizer assim, que aqueles irmãos poderiam fazer. Tipo, se a gente está, então, se abundou o pecado, então, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar para que a graça seja mais abundante. Quando a gente prega a doutrina da justificação pela fé, sempre haverá essa acusação. Porque é difícil para nós entendermos que a salvação ela não vem pelas obras. É muito difícil. É muito difícil para nós, né, seres humanos, porque a gente sempre tenta botar na nossa cabeça que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer, E tinha essa acusação.
Ah, então se é pela graça, então vamos pecar. E aí Paulo ele vem no capítulo 6 explicando que quando Cristo ele morreu, nós fomos sepultados com ele. Sepultado com ele naquela cruz. E nós fomos unidos a ele. E morremos com ele, né? O nosso velho homem, diz a palavra, né? Capítulo 6, versículo 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos em novidade de vida. Ele fala que, sabendo isto, versículo 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Quando ele fala que o velho homem foi crucificado, ele está usando um tempo verbal do passado. Ele não está usando que o velho homem, todo dia ele é crucificado. Não, ele está falando que o velho homem foi crucificado com ele lá naquela cruz. É uma verdade que ele está ensinando aqui. Que quando a gente se une a Cristo, tudo que Jesus ele passou naquela cruz, nosso velho homem, ou seja, a nossa vida em Adão, ela é paralisada ali naquela cruz, e agora nós estamos vivendo sobre o reinado da graça. Ou seja, você saiu do domínio do pecado, e agora você estando sobre o domínio da graça, sob o domínio da graça, é incoerente a gente estar sob o domínio da graça e viver numa prática do pecado. Porque o pecado, ele se torna, quem vive no domínio da graça, um acidente. Ele se torna algo que, quando acontece, o Espírito Santo, ele te incomoda. O Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos toca. Então, quando a gente está debaixo dessa graça, não tem como a gente viver numa prática do pecado. É algo totalmente diferente. Então, ele dá dois domínios. Domínio em Adão, domínio do pecado e domínio da graça. Ele fala, como não pode acontecer uma pessoa que está liberta, porque a graça ela nos faz libertar do pecado. Como que Cristo vai nos libertar do pecado para a gente viver na prática do pecado? Não tem coerência. Ele nos tira de um domínio para, libertados do pecado, sirvamos a Ele, né, em justiça. A gente sirva a Ele em santificação. Então, o primeiro conceito que eu também aprendo aqui, que a santificação, ela é para quem está sobre um domínio da graça. Não tem como alguém estar sobre o domínio do pecado e viver em santificação. Não tem como. Primeiro a pessoa tem que ser liberta do pecado, ela tem que ser liberta desse domínio, ela tem que ser transformada, tem que ser liberta para, quando viver debaixo da graça, ela aí sim, ela vai viver em santificação, né? Aos que chamou, né, o que Deus salvou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Se não me engano, Romanos, capítulo 8, versículo 30. Então, Paulo ele vai explicar isso. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Ou seja, o corpo do pecado está falando sobre a nossa natureza como ser humano, a carne, né? É algo que constantemente, embora estejamos sobre um domínio, né? Falando em termos de alma, espírito, sobre a nossa vida está em Cristo, mas o corpo ele só vai ser totalmente livre do pecado quando houver a glorificação. Louvado seja Deus. Então, Paulo ele vai ensinar isso. Olha, vocês não estão mais sobre o domínio do pecado. Estão agora no domínio da graça. E se vocês estão no domínio da graça, o pecado ele não tem domínio sobre vós.
Vocês podem até, talvez, estar pecando, estar errando. Mas a tua identidade não se compactua com o pecado. Você tem que tomar posse que você venceu o pecado. Você, sabe, você tem poder para rejeitar, sabe? Quando vier a tentação, Deus ele te dá essa capacidade de você dizer não ao pecado. Então, Paulo está falando isso, de verdades que nós temos que tomar posse. Muitas coisas ensinam, toma posse da vitória disso, toma posse da bênção. Não, aqui está uma bênção maior, que é o quê? Ele te libertou do domínio do pecado. Então nós temos que tomar posse dessa palavra, porque fala, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, a nossa natureza, a nossa descendência, a nossa vida em Adão, ela foi crucificada, ela parou, nós rompemos com o pecado. Nós rompemos. Embora o nosso corpo do pecado, né? Ele ainda está, vamos dizer assim, contaminado, ele está ali, às vezes, exigindo algumas coisas, ele está requerendo algumas vontades, mas agora eu subjugo, né, como Paulo falou, o meu corpo, eu subjugo a vontade, às vezes, do corpo de pecar, né, a questão do Espírito. E o Espírito nos ajuda a gente negar o pecado. E ele fala, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, ele explica, né? Se morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Morte fala sobre separação. Então, né, a morte já não tem domínio sobre Cristo, porque Ele venceu a morte. Porquanto a ter morrido, morreu uma vez para o pecado. Quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Tudo que aconteceu em Cristo, eu posso herdar, eu posso tomar posse. E é isso que ele está falando. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, mesmo que eu venha pecar, o pecado vai me incomodar, o Espírito Santo vai me incomodar. Aquilo ali vai, sabe, Deus vai me incomodar, e aquilo ali vai me sufocar de tal ponto que eu vou querer abandonar aquilo, eu vou querer buscar a Deus para Deus me libertar daquilo. Por quê? Porque já estamos debaixo de um outro domínio. E estando debaixo de um outro domínio, Paulo, não reine, portanto, o pecado. O pecado ele vai querer reinar, ele vai querer aflorar no nosso corpo. De maneira que a gente obedeça às paixões. Mas o que ofereça toda a nossa vida, todo o nosso sentimento, todo o nosso intelecto, todo o nosso corpo, para quê? Para Deus, como instrumento de justiça. Então Deus está falando, olha, se você tem sido usado, talvez, né, a sua boca para as coisas que não agradam a Deus, isso não te pertence. Deus ele te chamou para um outro reinado, o reinado da graça, e você pode tomar posse disso, você pode orar a Deus, você pode clamar ao Senhor para Ele te libertar, para Ele te tirar disso. Porque aí o pecado nós não fazemos parte com o pecado, nós rompemos com o pecado na cruz de Cristo. Então se alguém, né, que congrega, alguém que, se nós estamos congregando, se nós estamos, mas a gente está preso ao pecado é porque nós estamos ainda em Adão. E precisamos ser transformados, precisamos ser regenerados, precisamos nascer de novo, da água e do Espírito. Porque somente nós, se formos regenerados, transformados, justificados, aí sim, Deus ele vai dar a capacidade de nós rejeitarmos o pecado. E Paulo ele fala, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Você não pode ser conduzido pela carne. Você não pode ser escravizado pelas vontades da sua natureza pecaminosa, da sua carne. Porque você já faz parte agora de um outro reino da graça. E se o pecado ele é poderoso para nos aprisionar, a graça ela é poderosa para a gente viver na vontade de Deus.
A graça ela é poderosa para a gente viver no sobrenatural de Deus, para a gente romper com o pecado, romper com práticas que não agradam a Deus. Então é isso que Paulo está falando aqui. Que não tem como a gente ser libertos do pecado e viver uma prática do pecado, é incoerente. Quando Deus nos liberta para viver em novidade de vida. Existem muitas, vamos dizer assim, falsas, talvez, conversões. Conversões, talvez, que são emocionais, que são psicológicas, estava passando um momento difícil, né, um momento emocional, mas não houve ali uma verdadeira entrega, não houve um verdadeiro arrependimento, não houve uma verdadeira transformação. Porque quando Deus ele nos liberta do pecado, Ele nos faz servos da justiça. Servos da justiça. Ele fala, agora, porém, libertados do pecado, 6:22, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então, primeira coisa, eu tenho que ser restaurado, eu tenho que ser liberto dessa natureza, né, no sentido de, em Adão, do domínio do pecado. Quando eu sou liberto, Deus ele provê a santificação, que nós devemos persistir, perseverar na santificação, para nós buscarmos a Deus. Tem muita coisa na palavra que a gente tem que meio que tomar posse, não é de bênção de sentido material, mas de bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Assim como Cristo, Ele assentou em lugares celestiais, diz que Ele nos faz assentar em lugares celestiais. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, nós temos posse, nós temos essa herança dele. Tudo que ele conquistou, nós também conquistamos nele, em Cristo. Então o segredo está, vivermos em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós vamos ter discernimento das coisas. É em Cristo Jesus que nós vamos conseguir vencer o pecado. É em Cristo Jesus que nós vamos conseguir amar o nosso irmão. É em Cristo Jesus que nós vamos perdoar. É em Cristo Jesus. É pelo Espírito de Deus que nós vamos romper com o pecado, que nós vamos sair, sabe, dessa prática do pecado. Então Deus ele não te chamou para viver escravo do pecado. Deus ele te chamou para você ser livre. Mas para você ser livre, você tem que entender que o pecado, ele traz a condenação, ele traz a ira de Deus. A ira de Deus ela é manifestada sobre toda impiedade. A ira de Deus. Deus ele é tal forma irado. Como é que você vai receber bênçãos de alguém que está irado com você? Como é que você vai pedir uma bênção com a pessoa? Primeiro você tem que fazer as pazes. Primeiro você tem que se reconciliar com aquela pessoa. Primeiro você tem que se arrepender, reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro. Você tem que se render a esse chamado, se render a esse Deus Todo-Poderoso. Por que a humanidade está assim? Porque a humanidade se voltou contra Deus. A humanidade deu as costas para Deus. E aí Paulo vai falar, tendo conhecimento de Deus, né? Rejeitou a Deus, desprezou o conhecimento de Deus, pelo que Deus entregou a um sentimento reprovável, entregou para as coisas deste mundo, entregou para si mesmo. Então o problema do mundo, o problema da humanidade é o quê? É se voltar, dar as costas para Deus. Então Deus ele está falando, ele rompeu, ele teve Adão, quando ele peca, ele meio que rompe com Adão. Né? Adão ele separa através do pecado, mas Deus ele proveu o cordeiro. Adão ele estava com medo, ele estava com vergonha, mas quando Deus ele mata um animal, né, e dá a roupa ali para Adão, ele se veste. E é assim, teve que morrer o cordeiro, teve que morrer Cristo, para que nós possamos ter de novo acesso ao trono da graça.
para que a gente tenha acesso de novo a Deus, teve que o Cristo morrer, e aí ele nos reconcilia com Deus. Agora a gente pode se achegar com confiança ao trono da graça, porque nós temos esse livre acesso. Nós podemos pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele graça, e Ele vem com a sua graça e com a sua misericórdia. É isso que Paulo está explicando aqui. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força, e sim pela graça de Deus que nos libertou do pecado. Estávamos cegos, estávamos mortos espiritualmente, mas o Senhor, com a sua graça, Ele nos fez abrir os nossos olhos. Ele nos tirou do império das trevas para o reino da luz e nos fez, nós fomos alcançados por esse amor, nós fomos alcançados por essa graça. E agora ele fala, se o pecado ele reinou, se o pecado, muito mais agora é a graça de Deus, nós vamos reinar com Cristo. Então toma posse dessas verdades, irmãos, que Deus ele tem muitas coisas para fazer, mas é como um homem que na sua casa, ele tem de repente uma plantação de batata e lá no fundo na terra tem um campo de petróleo, tem algo de petróleo, né? E ele é o dono de um petróleo de uma riqueza imensa. Mas ele, por sua ignorância, ele não sabe disso. Deus ele fez coisas tremendas, nos deu heranças tremendas nele. E muitas vezes a gente quer viver como os mendigos na graça. A gente quer viver como pobres na graça. A gente acha que Deus ele vai dar carro, casa, e a gente desconsidera as coisas espirituais. As coisas que têm o poder de Deus. Sabe, essa graça de viver na dependência dEle, de viver o sobrenatural com Ele, de viver pela fé. E a gente ignora, irmão, que a gente pode reinar pela graça em Cristo Jesus. Você pode viver tudo aquilo que Deus conquistou para você. Basta você se render, que não somos nós que devemos governar nós mesmos, mas devemos nos render e ser governados por esse Deus que criou os céus e a terra, que fez tudo. Deus, ele quer te libertar, ele quer te transformar, a imagem e semelhança dele. Nós somos transformados de glória em glória, nós estamos nesse processo de santificação. Mas esse processo só começa se estivermos em Cristo Jesus. E é isso que Deus ele quer fazer a gente se examinar nesta noite. Que você venha a meditar nessa palavra. Será que você foi liberto do domínio do pecado? Será que você foi transformado, você foi regenerado, foi justificado? Porque se você foi, irmão, não tem como você viver na prática do pecado. É algo totalmente incoerente. Mas se vivermos na prática do pecado, se o pecado ele tem sido uma constante, nós estamos aprisionados, nós devemos nos arrepender e reconhecer que sobre nós há uma ira de Deus, que ela só vai ser aplacada, apaziguada, através da fé no sacrifício de Cristo naquela cruz. E eu quero te dizer nessa noite, para você, que há uma esperança para essa humanidade. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Não é A, não é B, é Jesus Cristo que pode mudar o rumo dessa nação. É Jesus Cristo que pode mudar o rumo desse mundo. Porque tudo isso vai passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras hão de permanecer. Quer ter paz, quer alcançar as verdades, busque na palavra, estude a palavra, gaste tempo com a palavra. Gastamos muito tempo com notícias, com opiniões de um, de outro, mas o Senhor está falando. Nós temos que viver no Espírito, através do Espírito. É através do Espírito que nós vamos, viver no deserto.
É através do Espírito que nós vamos passar pelas tentações e vamos vencer. Assim como Jesus, que Adão ele foi tentado no jardim. O segundo Adão foi tentado no deserto e venceu. Dizendo que quando a gente está nessa nova natureza em Cristo, nós vamos vencer. Nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer a tentação. Não porque a gente é autossuficiente, não, porque a gente depende de Cristo. A gente é governado por Cristo. A gente está alicerçado, plantados, como fala em outras versões, né? Estamos plantados em Cristo. E se estamos plantados com Cristo, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Então que você venha tomar posse dessa verdade. Que você venha tomar posse dessa palavra. Que o que vai edificar a igreja nesses últimos dias é a sã doutrina da palavra de Deus. É isso que vai fazer com que as estruturas não sejam abaladas. É a gente voltar para as sagradas escrituras e estudarmos e meditarmos e tomarmos posse dessas verdades espirituais. E agora eu quero orar por você que foi tocado por essa palavra aí na sua casa, aí no seu lar. Eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor ele venha te visitar, para que o Senhor ele venha te constranger através deste amor e que você possa ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Senhor Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Talvez tem pessoas, Pai, que estão ouvindo, Pai, essa palavra, que há tanto tempo, Pai, na vida cristã, tanto tempo na igreja, e não consegue dominar as vontades da sua carne, do seu corpo, não consegue vencer, Pai, o pecado, Pai. Talvez porque ainda está em Adão, está sob o domínio, meus Pai. Mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha entrar com salvação pela sua palavra, que através do teu sangue tu venha mudar mentes, tu venha mudar vidas, tu possa nos transformar, tu, Senhor, possa tirar todo o domínio do pecado e possa nos levar em Cristo, Pai. Senhor, visita, Pai, a cada lar nesta hora. Pai, que possamos entender, Pai, que se quisermos vencer é pelo Espírito, Pai. É pela Tua palavra, porque Jesus venceu no deserto, através do Espírito, através da palavra, Pai. Porque Ele falou, está escrito, está, aleluia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E, Senhor, esta, meu Pai, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé nesta palavra, a fé em Cristo, Pai. Senhor, por isso, Pai, abre os olhos espirituais, meu Pai amado. Abre os olhos espirituais dos Teus servos nas nossas vidas. Para que a gente não venha ser ofuscado pelas circunstâncias. Para que a gente não venha ser ofuscado pelos problemas dessa terra, mas que a gente venha reinar em Cristo, Pai. Reinar na graça, Pai. E fazer a Tua vontade aqui, meu Pai, na terra. Seja pregar o Evangelho, seja viver, meu Pai, a Tua glória. Deus, queremos viver, meu Pai amado, como príncipes, como reis, Senhor Deus amado, Pai querido, na Tua graça. Queremos usar como Paulo falou. Ele não usou dessa graça em vão. Ele trabalhou, meu Pai amado, muito mais do que todo mundo. Por quê? Porque Ele usou a graça. Ele, meu Pai, aprofundou na graça. Deus nos faz aprofundar nessa graça. Nos faz, meu Pai amado, aleluia, Pai amado, tomar posse dessa graça, Pai amado. Que não queremos viver uma vida medíocre, Pai, no Teu Evangelho. Vivendo de migalha, vivendo de coisas que caem da mesa do Seu Senhor, Pai. Migalhas espirituais. Não, Senhor, nós queremos o pão. Nós queremos viver, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem proposto a nós vivermos nessa terra, Pai. Nós queremos viver a vida eterna aqui, Senhor. Nós queremos viver esse reino agora, Senhor. Não queremos ser somente salvos do inferno, nós queremos ser salvos de nós mesmos, salvos do pecado, Pai. E queremos viver para Ti, Pai. Por isso, Pai, que essa palavra possa tocar de forma sobrenatural a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que nós acabamos de ouvir a santa palavra de Deus. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus, que muitos possam ouvir esta palavra e guardar. E oremos pelos desviados, pelos afastados da casa de Deus.
Eu quero também, antes de orar, pedir que todos os irmãos, membros da igreja, que estejam ouvindo esta palavra, não se esqueça também das contribuições. Nós temos aluguéis caro para ser pago, e se você não contribuir, fica mais difícil para a direção da igreja. Contamos com a sua ajuda, com sua fé. Faça com alegria aquilo que Deus tem lhe dado. Isso é muito bom para você e para a igreja. Querido Deus e Pai, nós te pedimos a tua bênção. Eu quero te pedir agora, Senhor, continuar te pedindo pelo Brasil, te pedindo pelo nosso presidente. Põe dentro dele, na vida dele, uma equipe de homens para dirigir o Brasil. Toma na tua mão, toma também todos os seus inimigos, entregamos nas tuas mãos. Nós temos certeza que foste tu que colocasse ele lá. Tu vais segurar com a tua mão poderosa. Para ti não tem dificuldade, não tem barreira, porque tu és Deus, tu és o nosso Pai onisciente, que conhece profundamente todas as coisas. Agora, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, nos leva em paz, em segurança. Te agradecemos por todo esse dia, em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos os filhos de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.